Revelado. Mensagem surpreendente no funeral do meu filho. Estou vivo. Não confie nela. O dia claro e quente do funeral de João parecia ironicamente alheio à dor que preenchia o coração de Maria. A favela Jardim Esperança estava silenciosa, como se o mundo ao redor parasse para respeitar a tragédia. Amigos, vizinhos e conhecidos estavam todos ali, seu luto se misturando ao da mãe que, com lágrimas nos olhos, falava com voz embargada sobre o filho que sonhou em ser médico. As memórias de risadas, conquistas e esperanças eram sombras agora, refletindo a perda devastadora. Cada palavra que saía de sua boca era uma facada em seu próprio coração. Enquanto falava, uma umidade fria tomou conta do seu peito quando, ao abraçar o paletó de João, Maria sentiu um peso. Foi nesse instante que percebeu um envelope, discretamente esquecido. Com as mãos trêmulas, ela abriu e leu: "Estou vivo, não confie nela." As letras pareciam dançar diante de seus olhos turvos pela dor. Quem ele queria dizer para não confiar? A mulher que havia sempre estado em suas vidas, Dona Rita? O desespero tomou conta de Maria. Aquelas palavras acenderam uma chama de questionamento. O que João sabia que ela não sabia? Nos dias seguintes, a rotina tornou-se um turbilhão de lembranças. Maria lembrava-se das piadas de João, de como ele sempre lutava contra o preconceito e a injustiça, e, ao mesmo tempo, o que aqueles últimos dias tinham sido. Como ele poderia ter deixado uma mensagem tão enigmática? Enquanto as lágrimas rolavam, ela decidiu que não poderia ficar paralisada. Aquela mensagem exigia respostas e decidiu que cada pedra que lhe atirassem não seria suficiente para derrubá-la. Era hora de confrontar a verdade, mas a resistência foi forte. Os sussurros entre os vizinhos quando ela tentava falar sobre Dona Rita, de como aqueles que estavam sempre próximos estavam prontos para defendê-la, a deixaram triste e sozinha. Maria nunca imaginou que teria que lutar contra quem ela considerava família. Jurou que não deixaria o amor que tinha por João ser enterrado junto com ele. As memórias de seu filho valiam mais do que a aceitação dos outros. E num dia chuvoso, quando a tristeza e a raiva transbordaram, Maria se preparou para encontrar Dona Rita. O coração batia forte, a mão suava ao apertar a bolsa que guardava a mensagem. Ao entrar na casa daquela que antes foi uma amiga querida, uma tensão invisível pairava no ar. Ao confrontar Dona Rita, o clima embaçou, e segredos começaram a se revelar. O sorriso doce dela parecia agora uma máscara, e Maria percebeu que a luta não era apenas pela memória do filho, mas por justiça. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As palavras de João ecoavam em sua mente, e Maria percebeu que estava se aproximando de algo maior. A luta por justiça estava apenas começando, e a memória de João se tornaria a bandeira que mobilizaria a comunidade. Mas a pergunta que fervilhava em seu coração era: até onde ela iria para descobrir a verdade, e quem ela poderia realmente confiar nessa jornada? Em meio à escuridão, a voz de seu filho ainda ressoava, instigando-a a não desistir. Maria estava prestes a descobrir que a morte, muitas vezes, pode ser o início de uma nova luta e que a busca por justiça pode transformar não só vidas, mas toda uma comunidade. Maria entrou na casa de Dona Rita com o coração pulsando. Os cheiros familiares do lugar, antes reconfortantes, agora pareciam opressivos, como se a própria atmosfera estivesse contra ela. Sentou-se no pequeno sofá coberto com tecido floral que já conhecia tão bem, e encarou Dona Rita, que a olhava com um sorriso nervoso, quase forçado. Cada parte daquela interação fazia Maria sentir que estava em um confronto direto com uma sombra do passado, um passado que ela desejava desvendar. "Você leu a mensagem de João?" perguntou Maria, tentando manter a voz firme, mesmo que tremores de ansiedade invadissem. Dona Rita hesitou, olhando para os lados, como se buscasse uma saída. "Maria, você precisa entender, às vezes, pessoas fazem coisas por amor. Coisas que podem parecer más, mas têm boas intenções." A frase pairou no ar, e Maria sentiu um calafrio. O que eram aquelas palavras que Dona Rita estava tentando disfarçar? O que realmente estava acontecendo? Amor. Maria ergueu a voz, sentindo a indignação crescente. "Ele morreu, Rita. O que você acha que eu deveria acreditar?"
As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Dona Rita, mas Maria estava além da compaixão naquele momento. Ela queria respostas, e estava ali para obtê-las, custasse o que custasse. Querida, eu sempre fiz o melhor para vocês. João, ele estava se metendo em coisas perigosas, e eu só queria protegê-lo. A mulher balançou a cabeça, aflita. Ele não sabia o que estava fazendo. Protegê-lo? Então você sabia que havia um risco? Por que não me contou nada? A indignação de Maria transformava cada frase em um grito interior. Dona Rita engoliu em seco. Eu não pude, não sabia como você reagiria. E tinha medo de que você o afastasse de mim. Maria fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. As revelações se amontoavam na sua cabeça como tijolos. João se metendo em problemas, e Dona Rita bem ali, fazendo o que achava certo, mas com consequências desastrosas. O que mais ela não sabia? A raiva começou a esmorecer, dando lugar a um turbilhão de emoções. A verdade sobre a essência da relação deles começava a se revelar, um amor distorcido, mas genuíno, que se fazia em mentiras e segredos. E o que doía mais era perceber que, talvez, Dona Rita estivesse tão perdida quanto ela própria. O que você sabe sobre o que aconteceu nas semanas antes da morte dele? Maria insistiu, agora com uma voz calma, mas carregada de determinação. Dona Rita hesitou novamente, e Maria sabia que a resposta estava prestes a sair. O silêncio se arrastou, e a tensão na sala aumentou. Finalmente, Dona Rita revelou. Havia uma pessoa, um homem, que estava ameaçando João. Ele parecia saber tudo sobre nós. Aquelas palavras deixaram Maria paralisada. Um homem. Uma ameaça? Isso mudava tudo. A visão dela sobre a morte de João passou a incluir um terceiro fator que ela não havia considerado. Quem era ele? O que ele queria? Maria perguntou, com o coração acelerado. Dona Rita olhou com os olhos arregalados, já quase sem forças. Eu não sei, eu juro, mas ele disse que se João não cortasse relações comigo, haveria consequências. A verdade ali se formava, uma teia de traições e medos que poderia tecer o destino de muitos. Maria entendeu que não estava apenas lutando por um amor perdido, mas também por um futuro incerto. Uma sombra tênue de esperança começava a vislumbrar entre as dores. Eu vou descobrir a verdade, Rita, não importa o que aconteça. João merece isso, e eu não vou parar até que paguem pelo que fizeram. E enquanto as palavras ressoavam, uma nova determinação pulsava dentro dela. Havia muito na escuridão que precisava ser iluminado, e a chaga da morte de João poderia desencadear um novo começo. Mas ainda havia uma pergunta martelando em sua mente. Quem era esse homem que ameaçava João e como sua presença estava conectada com a morte do filho? Maria sabia que a busca pela verdade estava apenas começando, e a cada passo, ela se aproximava de um abismo que poderia mudar tudo. Maria deixou a casa de Dona Rita com a cabeça uma confusão. Seus pensamentos giravam como uma tempestade, e o coração batia de forma descompassada. A revelação de que um homem desconhecido ameaçara João a persegue, como um eco distante e aterrorizante. Quem seria ele? Que tipo de poder teria sobre seu amor? Ela caminhou sem rumo pelas ruas do bairro, e as lembranças de João surgiam a cada esquina. O barulho familiar das crianças brincando, o cheiro de comida caseira nas casas, tudo parecia tão igual, mas ao mesmo tempo, tudo havia mudado. O mundo que ela conhecia estava repleto de segredos obscuros, e cada passo que dava era como aproximar-se de uma verdade que podia destruir algumas vidas enquanto libertava outras. Após algumas horas, Maria decidiu visitar o cemitério onde João fora enterrado. O dia estava ensolarado, mas uma nuvem de angústia a acompanhava. À medida que se aproximava do túmulo, sua respiração ficava mais pesada. Ela se ajoelhou diante da lápide e colocou as mãos sob o frio do mármore. João, eu preciso de você, sussurrou, a voz embargada. Por que você não me disse sobre esse homem? O que teve a ver com sua morte? Eu preciso saber a verdade. Enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, algo no canto do seu olhar chamou sua atenção. Havia um envelope preso entre as flores que alguém deixará no túmulo. Maria se levantou, a curiosidade tomando conta dela. Com cuidado, pegou o envelope e abriu. A caligrafia a fez sentir um frio na espinha. Era a letra de João. Maria, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. Sei que você deve estar com medo e confusa. Existe algo que você precisa entender. Não confie em ninguém, exceto nas pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Eu fiz escolhas erradas, e isso pode ter custado minha vida.
Ela leu cada palavra com atenção, a voz dele ressoando em sua mente como um sussurro grave. Aquele homem, ele não é quem parece. Ele se disfarça bem, mas ele é perigoso. Sinto que o tempo está se esgotando, mas eu não posso deixar você sozinha. A verdade está mais próxima do que você imagina. Confie em seu instinto e não hesite em buscar o que é seu. Maria sentiu uma mistura de alívio e tensão. A confirmação de que João realmente a deixará uma mensagem a encheu de esperança, mas as advertências a deixaram ainda mais insegura. João, o que você fez para se meter nisso? Ela precisava de respostas, mas o que aquele homem significaria na sua vida agora? Determinada, Maria guardou o envelope e levantou-se, seu espírito renovado com uma nova missão. A partir daquele momento, sua busca se tornaria uma obsessão. Ela estava disposta a expor não apenas a verdade sobre a morte de João, mas também a enfrentar o homem que pairava como uma sombra ameaçadora em seu passado. Mas como saberia que não estava sozinha nesta caçada? Ou pior, e se esse homem estivesse mais perto do que ela poderia imaginar? Com a força que vinha da dor e da expectativa, Maria deu os primeiros passos para desvendar todos os segredos ocultos. O caminho à frente seria arriscado, mas agora ela tinha um propósito. E algo a dizia que, na escuridão, poderia encontrar não apenas respostas, mas também uma nova vida. Ao voltar pela rua, uma sensação estranha surgiu. Olhou para trás, como se pudesse sentir os olhos de alguém a observando. O vento assobiava, trazendo a sensação de que tudo estava prestes a mudar de novo. Maria sentiu um frio na barriga. E antes que pudesse desviar o olhar, notou um homem parado do outro lado da rua, a observando. Ele desapareceu na esquina, mas a presença ficou, como um alerta sombrio que ecoava em seu coração. Quem era ele? A pergunta fazia seu intestino revirar. Estava prestes a descobrir que o mais profundo da verdade ainda estava à frente, fazendo-a hesitar. Muito mais do que esperava. Maria não conseguiu tirar a imagem do homem da cabeça. O jeito como ele a observou era como uma marca no seu ser. Cada passo que dava em direção à sua casa parecia mais pesado, mais angustiante. A caligrafia de João ainda ardia em sua memória. Não era só uma mensagem, era um grito de socorro que a responsabilizava por descobrir a verdade, e isso lhe pesa como uma âncora. Ao chegar em casa, Maria tentou se distrair, mas a sala estava cheia de lembranças. As fotografias de João em todas as paredes, sorrisos congelados em momentos felizes, a risada dele ecoando em sua mente. Fechou os olhos ao se lembrar do toque dele, do calor do abraço. Uma dor no peito a fez perceber que a saudade ia além do que imaginava. Foi quando decidiu que não podia mais esperar. A verdade sobre o homem que ameaçava João, e agora, a ameaçava, tinha que ser descoberta. Maria pegou o envelope novamente, abrindo e fechando algumas vezes. Era um ritual agora, segurar a prova de que o amor dela ainda lutava por ela. E com essa lembrança, Maria fez uma lista. Precisava de respostas, e para isso, teria que falar com as pessoas que João conhecia. Pessoas em quem ele confiava e que podiam ajudar a esclarecer seus medos. Na manhã seguinte, Maria foi à casa do melhor amigo de João, Tiago. O olhar de Tiago ao vê-la foi de surpresa e preocupação, o que a deixou com um aperto no coração. Tiago sempre foi como um irmão para João, e Maria esperava que ele tivesse alguma informação relevante. Tiago, eu preciso conversar com você. Maria começou, mas as palavras falharam ao se deparar com a intensidade da dor refletida nos olhos dele. Oi, Maria. O que aconteceu? É sobre o João? Eu não consegui lidar muito bem com isso. Ele hesitou, devorando cada palavra que saía de sua boca. Sim, é. Eu encontrei uma carta dele no cemitério, e quero entender tudo o que está acontecendo. Essa história do homem. João me disse para não confiar em ninguém e... A voz de Maria tremia, e ela sentiu seu coração acelerar. Tiago respirou fundo, como se o ar estivesse pesado demais. Ele não te falou nada sobre isso? Maria, eu sabia que ele estava se metendo em algo. Ele tinha alguns problemas que nunca quis compartilhar. Os olhos de Maria se arregalaram. Problemas? Que tipo de problemas? Tiago hesitou, o silêncio entre eles aumentava a tensão. Ele estava sendo ameaçado. Não posso entrar em detalhes, mas havia um homem que ele sempre teve medo. Algo sobre dívidas, negócios ruins. A voz de Tiago desapareceu nas últimas palavras. A cada revelação, uma nova camada de horror se desenrolava na mente de Maria. E o que você sabe sobre esse homem? Quem é ele? Tiago mordeu os lábios, parecendo perdido em suas memórias. A última vez que vi João, ele estava desesperado.
Ele só dizia para tomar cuidado. Ele tinha um nome, mas não sei se posso falar. Eles podem vir atrás de mim também. Ela precisava saber, precisava entender por que a vida de João terminara diante de espécies tão sórdidas. Tiago, eu preciso de um nome. Não posso ficar sem saber. O amigo olhou ao redor, como se tivessem olhos invisíveis à espreita. Acho que é melhor falarmos em outro lugar. Maria assentiu com determinação. A conversa levou a um cafezinho escolhido ao acaso, onde puderam falar em um tom mais tranquilo, longe de olhares. Mas o coração de Maria ainda batia forte. O que mais Tiago sabia? E por que aquele homem a observava? Enquanto isso, uma sombra se movia nas sombras do café, um olhar atento se voltava para a mesa deles. Uma presença familiar se aproximava, mas Maria ainda não se apercebia que o maior mistério estava prestes a se revelar. Quando você descobriu a verdade, disse Maria, enquanto a tensão crescia, como se a resposta estivesse bem diante dela. Mas a verdade era mais inquietante do que qualquer um poderia imaginar. Maria olhou nos olhos de Tiago, a angústia amplificando sua ansiedade. O instante se arrastava, como se o tempo decidisse brincar com suas emoções. Por favor, Tiago, precisamos falar sobre isso. O que você sabe? Ele respirou fundo, consciente do peso da revelação que estava prestes a fazer. Maria, tem algo que eu não queria contar, mas... João mencionou um nome, Rubens. Ele disse que Rubens era perigoso, que deveria ficar longe dele a qualquer custo. O nome reverberou na mente de Maria como um eco ensurdecedor. Rubens. Uma figura sombria surgindo na nebulosa memória de João. E o que mais ele disse sobre ele? Por que ele estava tão assustado? Seu coração acelerou, as perguntas e inquietações se acumulando, formando um emaranhado quase doloroso. Tiago hesitou, o olhar pendendo entre a necessidade de proteger Maria e a urgência de informar. João estava em apuros. Ele fez um acordo que acabou dando errado. E Rubens estava por trás disso. A última conversa que tive com ele, ele estava desesperado. Dizia que, se não pagasse o que devia, seria capaz de fazer coisas horríveis. O pânico tomou conta de Maria. Você está dizendo que ele estava sendo ameaçado de morte? E que esse tal de Rubens pode ter algo a ver com a morte dele? A voz tremia, como um fio prestes a se partir. Tiago inclinou a cabeça, a preocupação desenhada em seu rosto. Maria, eu só sei que Rubens tem uma reputação neste submundo. Ele não é alguém com quem se pode brincar. E João disse que havia muito em jogo, algo que muitas pessoas queriam. As palavras de Tiago cortaram o ar, tornando-se uma verdade cortante. Uma nova determinação brotou em Maria. Ela não ia permitir que a memória de João fosse manchada pelo medo. Eu preciso saber mais sobre esse homem. Preciso encontrar Rubens. É a única maneira de entender o que aconteceu. Tiago a olhou, os olhos cheios de preocupação. Eu te entendo, mas você tem que se cuidar. Essa gente não brinca. Você está disposta a arriscar sua vida por isso? Se eu não fizer isso, vou viver com essa dor para sempre, respondeu Maria. A frustração e a dor se misturavam em um único sentimento. João me pediu para não confiar em ninguém, mas eu confio em você, Tiago. Ele hesitou, mas acabou concordando. Juntos, saíram do café e caminharam pela calçada. A cidade fervilhava ao redor deles. Gente apressada, risadas, música, mas Maria só conseguia ouvir o tamborilar do próprio coração. Então, uma imagem a atingiu como um raio. Lembrou-se de uma conversa que teve com João sobre um encontro que ele tinha marcado. Calma, Tiago. João sempre falou de um lugar onde ele encontrava Rubens. Alguma vez ele te disse onde era? Tiago pensou por um momento, então seu rosto palideceu. Ele mencionou um velho armazém abandonado na área portuária. Mas isso foi há meses, ele não iria voltar lá, eu acho. A adrenalina pulsou em suas veias. Mas e se ele ainda estiver lá? Se foi lá que tudo começou? Tiago a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Maria, você está mesmo pensando em ir atrás dele, não está? Ela assentiu lentamente, a determinação ardendo dentro dela. Sabia que precisava ir, precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse encarar seus maiores medos. Em sua mente, a imagem de João a incentivava. Ele sempre acreditou que não se pode fugir da verdade. Maria decidiu que iria ao armazém. O que poderia ser encontrado lá mudaria sua vida para sempre. Assim que tomou coragem para seguir em frente, uma sombra passou rapidamente por debaixo da ponte. Maria sentiu a presença.
Alguém estava seguindo seus passos, e essa pessoa parecia saber mais do que deveriam. Maria, precisamos ir agora. Chamou Tiago, puxando-a para longe. Mas Maria hesitou. O próximo passo poderia levá-la a um abismo sem fundo ou a um caminho de respostas. O que realmente encontrariam no armazém abandonado? A verdade não era apenas uma questão de descoberta, mas de sobrevivência. Maria sentiu o coração acelerar quando a sombra se tornou uma figura. Um homem alto, encapuzado, atravessou o caminho, espiando-a por trás de um poste. Seu instinto gritou para que reagisse. Tiago, precisamos. Vá embora. Roubou a atenção da famosa frase. O homem saiu de sua posição, olhando intensamente para eles. Maria percebeu a tensão no rosto de Tiago, seu corpo segurando uma postura defensiva. Não temos tempo, disse ele, puxando-a com urgência. Maria hesitou, mas ao olhar para o homem encapuzado, uma parte dela sentiu um calafrio. Aquela presença não parecia amigável. Tiago, espera. O que ele quer? Suas palavras saíram apressadas. O encapuzado estava cada vez mais perto, seus passos certeiros e silenciosos. Não sei, mas não quero descobrir. Tiago arrastou Maria para a rua, no meio do fluxo de pessoas apressadas. Mas a figura sobrancelha parecia seguir de perto, como uma sombra persistente. Maria sentiu uma onda de desespero. A ideia de se deparar com Rubens ou qualquer um de seus comparsas a deixava em pânico. Ao mesmo tempo, a determinação de encontrar respostas a impulsionava. Preciso saber quem é. Pode ser uma pista sobre o que aconteceu com João. Você não está pensando em parar, está? A voz de Tiago subiu um tom, refletindo a preocupação que já estava evidente em seu olhar. Só um segundo. Maria se virou para encarar o homem, determinado a desvendar o mistério em meio à confusão. Quem é você? Sua voz ecoou, mas a resposta foi um riso baixo, quase debochado. A figura hesitou por um instante. Você está em apuros, menina. Se continuar nesse caminho, vai se arrepender, ele disse com um tom tranquilo e ameaçador. O silêncio se instalou por um momento. A multidão ao redor continuou a se mover, ignorando o que se desenrolava diante deles. Quem é você? O que sabe sobre Rubens? Maria insistiu, cada vez mais próxima do homem. Tiago, ainda ao seu lado, queria afastá-la, mas a determinação em seus olhos era inegável. Só um amigo que vem avisar que você está se metendo onde não deve. João não pode ajudá-la mais. E você também não vai conseguir, respondeu ele. Seu tom era de alguém que conhecia segredos profundos, segredos que poderiam mudar tudo. Mas isso não me impede. Maria gritou, a raiva misturada com o medo pulsando em seu peito. Eu preciso entender. O que mais você sabe? E então, como se estivesse esperando esse momento, o homem encapuzado deu um passo à frente. João não foi apenas um peão no jogo de Rubens. Ele tinha algo que muitos queriam, algo que poderia acabar com ele e com você. Jogo? Que jogo? Perguntou Maria, agora apertando o pulso de Tiago em busca de apoio, um sinal de que não estava sozinha. Ele olhou para ela, seu olhar firmemente entre a preocupação e a proteção. Uma escolha, Maria. Você pode seguir por esse caminho ou escolher a segurança. O que você achar que deve fazer não vai mudar o passado, mas pode acabar mudando seu futuro, disse o homem, desaparecendo entre as pessoas como se fosse parte da própria sombra, deixando Maria e Tiago estáticos. A adrenalina pulsava, mas o eco das palavras do homem começou a assombrá-la. Uma escolha. Maria olhou para Tiago. O que achamos que estamos fazendo? Podemos realmente nos aprofundar nisso? Tiago a encarou, seus olhos refletindo a luta interna entre a preocupação e a urgência. Ele sabia que não havia como voltar atrás. Mais do que nunca, precisamos ir ao armazém. Essa pessoa sabia mais do que mostrou. Precisamos descobrir verdadeiramente o que aconteceu. Enquanto se afastavam, um calor de resolução começou a se formar dentro de Maria. Mesmo sem saber o que a aguardava na escuridão daquele armazém abandonado, ela não poderia recuar. Uma vez lá, não haverá volta, Tiago. Agora estamos nas mãos do jogo. Mas era a única maneira de encontrar a verdade, e a esperança de que João ainda pudesse, de alguma forma, ajudá-la. E com isso, Maria adentrou a treva do desconhecido, um passo de cada vez. E a pergunta gravitou no ar: qual verdade aterrorizante seria revelada na sinfonia dos ecos daquele armazém? O que poderia mudar suas vidas para sempre estava prestes a acontecer.
A noite envolvia a cidade em um manto de mistério enquanto Maria e Tiago caminhavam apressados em direção ao armazém. O caminho era iluminado apenas por lâmpadas falhas, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Maria sentia o coração pulsar forte, não só pelo medo, mas também pela expectativa. Aquela busca pela verdade era como uma chama que não a deixava desistir, mesmo que o destino ficasse obscuro. Você está bem? Tiago perguntou, seus olhos preocupados a fitar como se tentasse entender sua mente. Ela respirou fundo. Não tenho certeza. E se o que descobrirmos for mais do que conseguimos lidar? E se João realmente esteve em perigo? E se tivermos que fazer uma escolha difícil? Tiago parou por um instante, segurando suas mãos. A única escolha que temos agora é entrar. Podemos encarar isso juntos, Maria. Não está sozinha. O conforto nas palavras dele fez um peso se aliviar em seu peito. Eu sei, mas não consigo parar de pensar na advertência do homem. O que ele quis dizer com não confie nela? Será que alguém próximo a nós está envolvido? Isso não faz sentido. Os dois se aproximaram da entrada do armazém. As paredes estavam cobertas de grafites, e havia um cheiro forte de mofo no ar. Tiago puxou uma lanterna e a acendeu, iluminando o caminho à frente. Vamos, é aqui que devemos estar. Conforme entraram, a atmosfera mudava rapidamente. Os ecos de seus passos reverberavam pelas paredes, e a sensação de serem observados pairava no ar. Maria olhou ao redor, expectativa e medo entrelaçados. O lugar parecia abandonado, mas havia sinais de que alguém havia estado ali recentemente. Garrafas, uma manta amassada, e algo que parecia um caderno jogado ao canto. Mira isso! Maria disse, indo em direção ao caderno e se abaixando para pegá-lo. Ao folheá-lo, as páginas estavam cheias de anotações apressadas. Ela franziu a testa. Tiago, olha. São nomes e datas. Parece uma lista. Rubens pode estar por trás de tudo isso. Tiago examinou as páginas e seu olhar se endureceu. Precisamos levar isso. Ele olhou para os lados, preocupado com o que poderia acontecer. Mas temos que ser rápidos. Se Rubens descobrir que estamos aqui. Maria assentiu, seu coração acelerando novamente. Vamos. Precisamos sair antes que seja tarde demais. No entanto, naquele momento, uma sombra se moveu na entrada do armazém, e a figura encapuzada retornou, seus olhos brilhando intensamente sob a luz da lanterna. Achei que vocês não viriam. Merecem saber a verdade. A tensão aumentou instantaneamente. Maria sentiu todas as fibras de seu ser se contraírem, mas também uma chama de coragem se acendeu. Você de novo. O que quer de nós? O que sabe sobre tudo isso? O homem apenas sorriu, a frieza em seu olhar incapaz de se disfarçar sob o capuz. Eu sei muito mais do que imagina. O que João encontrou não é só uma pista. É um caminho para o abismo. E vocês estão prestes a decifrar um enigma que pode custar suas vidas. Tiago olhou rapidamente para Maria, sua mente cheia de perguntas. Do que você está falando? O que é tão perigoso assim? Uma escolha está em suas mãos, disse o homem, agora se movendo lentamente em direção a eles. Vocês têm a chance de mudar tudo isso, mas a verdade pode ser mais mortal do que o que aceitariam como mentira. A insinuação de perigo no ar tornou-se palpável. Maria e Tiago trocaram olhares carregados de emoção e insegurança. Eliminar a escuridão significava enfrentar alguns dos mais terríveis medos. Você não pode nos deixar assim, Maria gritou, sua voz ecoando nas paredes. Nós precisamos saber. Mas o homem, com um último olhar enigmático, virou-se e desapareceu na noite, levando com ele não só o mistério, mas uma sensação de urgência que enchia o ar. O que a gente vai fazer agora? Tiago perguntou, lutando para manter a calma. Maria respirou fundo, um turbilhão de emoções em seu interior. Vamos seguir as pistas. Não temos escolha. Se é um jogo, vamos jogá-lo, e que ganhemos ou que o enfrentemos de cabeça erguida. Mas a dúvida ainda pairava. Estariam dispostos a pagar o preço pela verdade? E a resposta surda da cidade rupta envolvia mais do que podiam imaginar. A pergunta ficou suspensa no ar, e o que estava por vir se tornava cada vez mais imprevisível. O silêncio no armazém era ensurdecedor. Maria e Tiago estavam paralisados, as palavras do homem ecoando em suas mentes. O que poderia ser tão perigoso a ponto de ameaçar suas vidas? Precisamos agir, disse Tiago, quebrando o estado de choque. Talvez a lista que encontramos possa nos dar uma pista sobre o que está acontecendo. Não podemos perder tempo.
Maria concordou com um aceno, a mente já fervilhando de perguntas. Esses nomes eles podem estar conectados a João de alguma forma. Precisamos descobrir quem eles são. Com a lanterna na mão, eles examinaram o caderno mais uma vez. Tiago levantou a luz em uma página específica, onde um nome chamou sua atenção. Olha isso! Rubens aparece aqui várias vezes, e cada vez com datas suspeitas. Uma reunião marcada para o dia do desaparecimento de João, isso não pode ser coincidência. Maria mordeu o lábio, absorvendo a informação. E se Rubens não for o único envolvido? Esses outros nomes incertos, desconhecidos, quem são eles? Podemos estar lidando com uma rede maior do que imaginamos. O clima de urgência crescia enquanto Maria e Tiago estavam determinados a descobrir mais. Eles sabiam que isso não seria um passeio tranquilo. O armazém tinha um cheiro de mofo, mas há algo maior e mais perturbador pairando no ar. Cada sombra parecia esconder segredos que queriam ser revelados. Precisamos sair daqui, disse Tiago, cortando os próprios pensamentos. Se aquele homem voltar, não teremos chance. Maria olhou ao redor, a mente acelerada. Tiago, você não acha que ele pode ser parte disso? Que o que ele disse pode ser uma armadilha? Precisamos ficar alerta. Concordo, mas se não sairmos agora, corremos o risco de perder a única pista que temos, ele respondeu, mostrando-se impaciente com a situação. Eles decidiram seguir para a saída, mas pararam abruptamente quando ouviram um barulho vindo do fundo do armazém. Um som arrastado que parecia se aproximar lentamente. O coração de Maria disparou. Tiago, você ouviu isso? Sussurrou ela, drenando a força de suas pernas, prendendo a respiração. Sim, mas precisamos continuar. Devemos nos mover agora. Ele respondeu, puxando-a em direção à saída. Conforme avançavam, os sons se tornaram mais altos, misturando-se com sussurros, como se as paredes tivessem vida própria. Palavras eram murmuradas, chamando por eles, e Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A sensação de que estavam sendo seguidos era forte e implacável. De repente, a lanterna piscou e apagou, deixando-os envolvidos por uma escuridão impenetrável. Tiago! Maria gritou, a voz tremendo de medo. O que a gente faz agora? Fica calma. Vamos usar o celular, ele respondeu, tentando minimizar a apreensão. Ele retirou o aparelho do bolso e acendeu a luz, revelando uma cena que fez o coração de Maria parar. Um grupo de pessoas estava na entrada, sombras distorcidas contra a luz fraca do celular. Olhos curiosos e ameaçadores a encaravam. Tiago segurou Maria com força, ambos percebendo que estavam cercados. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Uma voz saiu de dentro do grupo. Era uma mulher, com um olhar que transparecia emoções misturadas: raiva, tristeza e algo mais profundo. Uma presença familiar. Quem é você? Tiago perguntou, a tensão crescente. O que Maria não esperava era o reconhecimento estampado no rosto da mulher, um olhar que quase a fez desmaiar. Sou eu, mãe. Sou eu, a mulher disse, os lábios tremendo. O que tinha ficado perdido estava de volta, a revelação queimando como uma nova chama na escuridão que a cercava. Maria piscou, tentando entender. João? Você? O relógio da verdade começou a girar, enquanto mais perguntas surgiam do que respostas. Eles precisavam descobrir de uma vez por todas quem estavam realmente enfrentando e o que isso significava para cada um deles. Assim, em meio à confusão e ao medo, uma nova pergunta pairou no ar. Quem, afinal, poderia confiar? Maria sentiu seu estômago se revirar. As palavras da mulher reverberavam em sua mente, confundindo alegria e desespero. No fundo, ela não queria acreditar, mas a semelhança era inegável. O que significava aquelas palavras? Como João poderia estar envolvido com tudo isso? João! Mas eu achei que você estava. A voz de Maria falhou, as lágrimas ameaçando escorregar pelo seu rosto. Eu sei que todos pensavam isso. Mas não é o que parece. A mulher disse, com uma intensidade que cortava o ar frio do armazém. Você não pode confiar em mim, não agora. Eles estão ouvindo. Tiago pressionou a mão de Maria, seus olhos cheios de perguntas, mas ele se manteve em silêncio. A tensão entre os três era palpável. O grupo ao redor havia se tornado um bando de espectadores silenciosos, prontos para intervir a qualquer momento. Por que você está aqui, então? O que aconteceu com você? Perguntou Tiago, tentando ignorar as ameaças silenciadas por trás da presença de João. Não tenho tempo para explicar tudo, mas Rubens ele não é apenas alguém envolvido nas coisas erradas. Ele sabe mais do que deveria. A lista que vocês encontraram,
Eles estão utilizando para algo muito pior do que vocês podem imaginar. E eu sou só uma peça nesse jogo. A mulher falou com desespero contido numa voz baixa, mas firme. Maria mal podia compreender, mas sentia seu coração acelerar. O que quer que estivesse escondido por trás daquela cortina de mistério poderia ser horrendo. Onde você esteve, João? O que está acontecendo? Eu não posso ficar aqui muito tempo. Eles estão no seu encalço, Maria. O que você e Tiago fizeram vir até aqui só chamaram atenção demais. Precisamos ir. Para onde? Questionou Tiago, a frustração transparecendo em sua voz. Você só aparece agora, sem nos contar nada. A expressão de João se fechou, como se uma memória amarga tivesse surgido à tona. Porque eu não estava seguro. Estava fugindo e me disfarçando para não ser encontrado. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Enquanto isso, a resposta na expressão da mulher revelou um dilema, entre a necessidade de se proteger e o desejo de salvar aqueles que amava. Maria encarou nos olhos e percebeu que aquela mulher não era uma estranha, mas uma ligação direta com seu filho perdido. Temos que confiar nela, Tiago. Não há outra saída. Precisamos descobrir o que está acontecendo de verdade. Maria disfarçava sua impaciência, tentando manter a calma enquanto lidava com medo de perder novamente o que amava. Os rostos ao redor pareciam cada vez mais sombrios. O que quer que estivesse se aproximando, o clima de alerta aumentava com cada segundo. Logo, passos ressoaram atrás deles, como se o próprio armazém pulsasse de medo. A mulher gesticulou, pedindo que eles se aproximassem. Vou levá-los a um lugar seguro, mas prometam que não me colocarão em perigo. Depois disso, descobrirão tudo. E quando Tiago estava prestes a protestar, Maria interrompeu, agarrando o braço dele. Não temos escolha. Vamos com ela. A mulher guiou-os pelas sombras, as vozes se quizando como cacofonias insuficientes para abafar os pulsos de seus corações apressados. Enquanto seguiam, o labirinto de corredores vazios parecia se estender infinitamente, as paredes sussurrando a verdade de um mundo que estava muito além do que imaginaram. Estamos quase lá. Mas precisamos nos apressar, disse João, com frio na voz que apenas acentuava a urgência do momento. E enquanto se afastavam, uma nova questão ecoava na mente de Maria. O que exatamente a aguardava no lugar seguro? E se a verdade que buscavam finalmente viesse à tona, estariam prontos para enfrentá-la? Porque no fundo, algo dentro dela começou a gritar o que seria mais perigoso, a verdade ou o que ainda estava por vir. O armazém, no momento, se tornará um labirinto de segredos, e Maria sentia o peso das revelações sobre seus ombros. Seguindo João e Tiago, o coração dela pulsava como um tambor ensurdecedor, cheio de ansiedade e determinação. Após o reencontro com a mulher que alegava ser João, a realidade se tornará mais densa, como o nevoeiro que cegava sua visão. Precisamos sair daqui agora. João sussurrou, puxando-os em uma direção desconhecida, mas ao mesmo tempo familiar. Os ecos de seus passos eram uma sinfonia de batidas apressadas, cada uma carregando o peso do medo e da urgência. À medida que avançavam, as paredes pareciam se comprimir, e o cheiro de mofo dava lugar a um aroma mais familiar, o perfume de João. Maria sentiu uma onda de nostalgia misturada a um medo cortante. Não sabia se a felicidade de encontrá-lo poderia prevalecer sobre o terror de sua situação. Por que você nunca veio até mim, João? Você me deixou arrasada. Maria não conseguiu se conter. A frustração pulsava em sua voz. Eu precisava te proteger, mãe. Não estava seguro e você, Tiago, não devia ter vindo aqui. Todos vocês estão em perigo. João respondeu, a ansiedade preenchendo seu olhar. Mas o que ele disse causou outra ferida. A verdade a machucava, mas a ideia de que João estava se escondendo em vez de pedir ajuda a ela era um golpe que Maria não esperava. Para de falar em proteger. O que você sabe que não me contou? Que é essa lista que o homem falou? O que você e Rubens têm em jogo, João? A tensão entre eles era palpável. João hesitou. É complicado. Havia muitos interesses em jogo. Eu me envolvi com pessoas erradas, e agora ele quer o que eu tenho. Ele não vai parar até conseguir. A luz da lanterna de Tiago tremeluzia. Maria percebeu que a verdade estava cada vez mais próxima de ser revelada, mas ao mesmo tempo, o medo crescia. Eles finalmente chegaram a uma porta, e João começou a abrir. Assim que entrarmos, você precisa se preparar. O que você descobrirá pode mudar tudo o que você pensa sobre mim, sobre nós. Você pode não gostar do que eu fiz, ele disse baixinho, o peso da culpa transparecendo em seu rosto. Dentro da sala, o ar era denso e impregnado de segredos.
Assim que cruzaram a porta, Maria olhou ao redor. Ali, uma mesa longa estava coberta com papéis e pastas espalhadas. João se dirigiu à mesa, puxando uma pasta e entregando-a a Maria. Isso é tudo que eu consegui coletar sobre Rubens e suas operações, ele revelou. O olhar dele estava preso em um ponto distante, como se sentisse consumeado pelo passado, pela dor de escolhas erradas. Maria abriu a pasta. As páginas estavam repletas de informações, algumas com fotos e outras com números. João, isso é, sua voz falhou. Isto é um crime muito sério. Sim, Maria, ele está em negócios muito mais obscuros do que você pode imaginar. Eu me lancei nessa, tentando ajudar alguns amigos e tudo foi se transformando em algo que não consegui controlar, João confessou, a frustração transparecendo. Maria olhou para Tiago, seus olhos cheios de desespero. E agora? O que vamos fazer com isso? Precisamos levar isso à polícia. Isso pode derrubar Rubens e toda sua rede, Tiago sugeriu, seu olhar firme. Não. Vocês não entendem. Se Rubens descobrir que vocês têm isso, ninguém estará seguro. Ele tem contatos e aliados por toda parte. João interveio, pálido, o desespero em sua voz. A tensão crescerá exponencialmente. Estavam todos prestes a serem tragados por uma tempestade de consequências. O que estavam enfrentando não era apenas uma luta pela verdade, mas pela sobrevivência. Maria olhou nos olhos de João, percebendo que ele estava tão enraizado naquele mundo quanto qualquer um. Então o que fazemos? Questionou Maria, a angústia voltando à tona. A verdade precisa ser exposta, mas precisamos estar preparados para a guerra que isso trará. Sim, e melhor fazer isso da forma correta, disse João, sua voz recuperando um pouco de firmeza. Ele colocou uma mão sobre o ombro de Maria. A única maneira de vencer é unir forças. Temos que ser inteligentes e agir com cautela. Isso pode acabar com ele. Maria sentiu uma onda de coragem. Para cada sombra projetada pela perda de João, surgia uma luz de esperança. Juntos, nós vamos expor Rubens e aqueles que estão por trás disso. Tentar cumprir o que João sonhou em ser, defender os injustiçados. E com isso, o trio começou a planejar seus próximos passos. Embora a incerteza estivesse espreita, estavam juntos, determinados a lutar pela memória de João e pela justiça que não poderia mais esperar. Estamos preparados para o que vier, certo? Perguntou Tiago, apenas confirmando o que todos já sentiam em seus corações. Estamos, respondeu Maria, com um sorriso determinado, seus olhos brilhando. Aguentariam a tempestade juntos. Era hora de acender a chama da verdade e lutar pelo que era justo. A luta estava apenas começando. A jornada para expor Rubens e trazer paz ao que ainda restava de João descortinava a vista. E, enquanto olhavam para o futuro incerto, sabiam que, unidos, nada poderia os derrubar. E assim, sob aquele teto abarrotado de segredos, começaram uma nova era de esperança e luta. Mas agora, por tudo isso que passaram, preciso que você faça sua parte. Você não pode perder as próximas histórias exclusivas. Então, inscreva-se imediatamente no canal. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo. Verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.